A graça e a paz a todos. Eu quero fazer esse vídeo para falar de dois assuntos, que é a Escritura Sagrada e Revelação. E esses dois assuntos eu achei por bem fazer justamente por diversos comentários que eu vi no canal, porque eu estava analisando algumas perguntas, já selecionei algumas para responder, e eu vi muitas pessoas falando sobre isso. Então, vocês vão entender de que maneira eu vou estar abordando os próximos vídeos. Esse assunto que para mim é tremendo, revelação, Escritura Sagrada. Primeiramente, a Escritura Sagrada. Eu considero ela inspirada por Deus. Seja ela lei, profetas e salmos, que chamamos de Antigo Testamento, outros chamam de Taná. Seja ela as palavras dos apóstolos, que nós chamamos de Novo Testamento. Eu quero ler alguns textos para que você analise e medite, porque é muito importante esses textos. Que o primeiro se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 14. Diz o seguinte o texto: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, Paulo, o apóstolo, está dizendo assim, para Timóteo, escrevendo essa carta, você sabe, né, permanece naquilo que você aprendeu, né, e sabendo de quem você aprendeu. Ou seja, olhe para a pessoa que está te ensinando. É importante isso. Aquele que está te conduzindo a um aprendizado, olhe para ele. E que desde a infância você sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, essas sagradas letras, aqui está falando especificamente da lei, dos profetas e dos salmos, que é o Antigo Testamento. Por quê? Porque não tinha sido escrito ainda o Novo Testamento. Estava num processo de construção. Mas nós temos que entender quem trouxe a revelação da lei, dos profetas e dos salmos, porque anteriormente estavam muitas coisas encobertas. E quem descortinou isso e mostrou toda a revelação foi o próprio Cristo Jesus. Por isso que é importante, e eu digo que a palavra dos apóstolos é fundamental para entender muitas coisas que aconteceu na lei, nos profetas e nos salmos. Sem isso, você fica como se estivesse encoberto muitas coisas e você não tem a revelação. Vamos lá ler em um texto que se encontra no livro do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, vamos ler esse texto. Diz o texto: A seguir, Jesus lhe disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Ou seja, Jesus estava falando com os seus discípulos, os apóstolos. E o que ele fez? Ele abriu o entendimento desses homens para que eles entendessem a lei, os profetas e os salmos, o que Paulo chamou de escritura inspirada por Deus. Por isso que é importante as palavras dos apóstolos, porque eles tiveram contato com Cristo, com Yeshua ou Jesus, foi eles que estiveram próximos. E o que acontece é que muitas pessoas eu vejo dizendo: Paulo escreveu isso mesmo, por isso que eu não confio no apóstolo Paulo, eu não confio em Pedro, né, porque está escrito assim. Eu não confio em Mateus, né, porque ele escreveu ali um texto e ali foi adulterado. Então isso é perigoso. Você começar a descredibilizar o texto sagrado, isso vai abrir portas para que você comece a negar tudo aquilo que você não concorda. A sua doutrina que você ensina tem um conflito ali naquele ponto, e eu não concordo com isso, então talvez eu acho que isso aí não foi inspirado. Isso daí, tem um reformador, que eu não vou falar o nome aqui, né, mas talvez alguém já conhece, ele chamou a carta de Tiago carta palha. Por quê? Porque talvez ele não conseguiu entender aquele assunto, e por ser chamado, por aquilo confrontar a sua doutrina, a carta de Tiago seria feita, servia palha. Por que palha? Palha você queima, não serve para nada. Então isso é perigoso. Se você começar a dizer
que não é validado esse texto ou outro, qual é a garantia que eu vou ter que tudo aquilo não foi adulterado? Que tudo isso daí não se passa de uma farsa? Qual é a garantia que eu vou ter que esse Jesus que é ensinado hoje não foi manipulado e foi inventado? E aí vamos cair em quê? Vamos cair que esse Jesus que veio, né, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele não é o verdadeiro Jesus. Vai vir um outro Yeshua, outro Messias. Então isso é perigoso. Por isso que quando você vê Cristo falando aqui, ele vai falar a respeito disso. Ele vai falar assim, para que se cumprisse, né, o quê? As Escrituras. E lhe disse, no versículo 46, assim está escrito que o Cristo havia de padecer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos. Ou seja, a lei, os profetas e os salmos testificava da obra de Cristo. E a obra de Cristo aqui, se você for pegar para estudar todos esses pontos, aqui está falando de Páscoa, está falando de primícia, está falando de Pentecostes, está falando das trombetas. Então você percebe que está falando de diversos assuntos que estavam nas festas e estava apontando para aqueles animais, como o cordeiro de 1 ano que não tinha que ter mácula, que não tinha que ser um cordeiro sem mancha. Por isso que é importante estudar ali os profetas e salmos para identificar os detalhes, a riqueza dos detalhes. Porém, na visão sobre a via do olhar de Cristo, que ele ensina para os apóstolos. Isso que é o mais importante. Olha o que Pedro vai dizer lá em 2 Pedro. Deixa eu pegar o texto aqui. Capítulo 1, versículo 16, 21. Perdão, irmãos, é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Diz o texto: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Olha o que ele vai dizer. Então Pedro foi testemunha ocular, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz ouvida do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Eu quero só comentar esse trecho. Pedro tinha ouvido isso no Monte Santo. Qual o Monte Santo que é? É justamente no Monte da Transfiguração. Muitos usam aquele texto para falar o seguinte, né? Eu já vi alguns ateus usando, falando assim: tá vendo? Aqui não se cumpriu essa palavra, porque você vai pegar os capítulos e encerra num capítulo, no próximo capítulo é a explicação. Por isso que é importante entender a perícope do texto. Os capítulos são importantes para nós nos situarmos, mas às vezes atrapalha nosso entendimento no conjunto escriturístico, em todo o conjunto, no contexto, no texto. Nesse texto, Jesus falou para alguns discípulos, falando assim: alguns de vocês aqui não vão morrer sem que antes vejam o Filho do Homem na sua glória. E aí acaba o capítulo. No capítulo seguinte, vai dizer o texto: e chamou Pedro, Tiago e João, para que eles fossem aonde? Para o monte. E aquele momento, Pedro diz que ele foi testemunha ocular daquilo, ou seja, da vinda do Senhor, daquilo que aconteceria no futuro. E aí ele vai falar da voz santa. O que aconteceu? Aconteceu que ali apareceu Moisés, Elias e Cristo estava ali, e Pedro falou: vamos fazer 3 cabanas. E aí ele ouve a voz: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, apareceu Moisés, ou seja, o maior referencial da lei, que nós apontamos, por isso que falamos lei de Moisés, né? É um maior referencial da lei de Deus, Moisés. E Elias, que é um referencial dos profetas. E o que está dizendo ali? A lei de Moisés e os profetas, Elias,
tem que ser apontado para quem? Para o Filho amado de Deus, a quem ele tem prazer. E aí Pedro vai continuar dizendo na sua carta, vai dizer assim, ó, o seguinte texto, no versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Ou seja, Pedro está dizendo assim, ó, nós ouvimos essa voz, somos testemunhas oculares e nós estamos passando para você. Percebe que a lei e os profetas que se apresentava na pessoa de Moisés, na pessoa de Elias, no Monte da Transfiguração, apontava para o Cristo de Deus, o Messias de Deus. E isso que nós temos que entender, que isso foi passado para os apóstolos. Não que os apóstolos são maiores que a lei e o profeta, mas que foi passado todo o ensinamento sem mistura e com clareza para esses apóstolos. E aí eu quero ler um outro texto, né, que nós vamos analisar aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 20, 22 e capítulo 3. Eu vou ler um pouquinho aqui para os irmãos entenderem. Essa aqui é a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Quando você olha para esse texto, é um texto que muitos conhecem, que vai falar pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e vai falar sobre a inimizade entre os judeus e os gentios, e vai falar de um povo que foi unido a esse povo, e aí Paulo vai dizer, vocês estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Ou seja, a pedra angular, a pedra de esquina, é a pedra principal para uma construção. Você não pode tirar essa pedra, porque esse é um fundamento. Quando nós falamos sobre Cristo, sobre centralizar a mensagem em Cristo, é isso que os apóstolos faziam. A mensagem não pode ser descentralizada, não pode tirar Cristo da mensagem. Cristo é suficiente e ele nos mostra toda a revelação do Pai. Por isso que eu sempre falo, a mensagem precisa ser cristocêntrica. Mas lógico que você pode ler a lei, os profetas e os salmos dentro da mensagem cristocêntrica. Que Cristo está no centro de toda a mensagem. Esse é o fundamento. Eu não posso tirar esse fundamento. Se eu tirar esse fundamento, pode acontecer várias coisas e várias coisas que você vai interpretar fora da Escritura, sendo uma interpretação particular, como Pedro vai dizer. Porque Pedro, antes de falar da Escritura, que é inspirada, que foi aprovada, que ilumina o nosso coração, né, como a estrela da alva, ele falou que primeiro ele ouviu a voz, este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Não é você pegar a lei e os profetas e fazer uma interpretação particular. É você buscar isso dentro da carta dos apóstolos. E interessante que Paulo vai continuar dizendo, no capítulo 3, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, étnos, nações. Se é que tendes ouvido a respeito da economia da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, qual em outra geração não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Não vou ler tudo, mas aqui Paulo está dizendo assim, ó, eu recebi
uma revelação do mistério de Cristo, a qual não foi dada a nenhum outro filho do homem. E isso foi dado a conhecer a quem? Aos santos apóstolos, aos profetas. Por isso que não tem como você tirar as cartas dos apóstolos de cena e você começar a invalidar o Novo Testamento e falar, não, isso aqui está errado, isso aqui não está certo. Se fizermos isso, vamos cair em um perigo muito grande em relação à Escritura Sagrada. Vamos começar a questionar, porque eu entendo que a palavra dos apóstolos hoje é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, porque eles trouxeram a revelação na sua plenitude daquilo que a lei, os profetas e os salmos testemunhavam. Amém? Segunda coisa que eu quero falar é sobre revelação. Eu acredito na revelação de Deus e ela é importante para o povo de Deus. Mas a revelação, como eu já disse, ela tendo como pedra angular Cristo, mensagem cristocêntrica, dentro de um contexto de lei, profetas e salmos, que o próprio Cristo nos instruiu os discípulos, os apóstolos, e os apóstolos nos instruiu. Aí sim eu acredito numa revelação que está completa, não está deficiente ou não é uma interpretação particular, uma revelação particular. Porque eu vi vários comentários sobre 2030 e etc, vai acontecer isso ou aquilo. Eu acredito que a gente pode sim ter uma revelação acerca de coisas futuras, mas dentro já de um conjunto. Por exemplo, eu vou dar para os irmãos. O que me despertou a estudar um pouco sobre ciência política foi justamente o livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro extremamente escatológico para últimos dias, que vai falar de reinos. Tem uma ciência política ali, uma ciência política que eu digo dentro da Escritura Sagrada. Você vai ver ali o reino da Babilônia, o reino dos Medo-Persa, o reino macedônio, que é da Grécia. E você vai ver depois disso, não vai falar do Império Romano, mas lógico que depois que o Império Grego caiu, quem se levantou foi o Império Romano. Você vai ver lá no texto, no capítulo 2, que Deus levanta reis e abate reis. Então você está estudando uma ciência política baseada na Escritura Sagrada. E isso me despertou, sim, para estudar essas questões, porque a gente tem um costume, e eu ouço muito isso, religião e política não se misturam e não se discute. Eu acredito que essa fala é um equívoco, porque religião, ela se mistura dentro de um conceito da política. O que é política? Política vem da origem polis. Polis, no grego, é cidade. Então, política é a arte ou a ciência de administrar uma cidade. A cidade é composta por pessoas, por um povo. E cada povo tem a sua cultura, tem a sua religião. Você não pode tirar isso do povo. Então isso está inserido. Esses dois pontos estão inseridos, se mistura e se discute. Mas lógico, é uma discussão que você está debatendo ideias com respeito, sem ofensas verbais, sem ofensas físicas, que acontece muito. Eu discordo, repudio isso. Mas se discute e se mistura esses dois assuntos. Então quando você, por exemplo, vai ler, não vou falar isso aqui, não vou estender muito, mas você vai entrar nesse aspecto político, você vai ver o que aconteceu com o Império Romano, a dissolução no século IV, depois o Império Romano Oriental, a qual o Império Otomano Turco conquistou, e depois as configurações que foram feitas nas nações, mundo ocidental, mundo oriental, tudo isso para mim está ligado com aquela estátua de Daniel, né? Toda essa polarização que nós temos hoje, que eu não vou falar sobre política aqui, tá, irmãos, nesse canal, sobre direita e esquerda, isso daí eu estou falando bem superficialmente. Talvez eu possa fazer um canal próprio meu para falar sobre essas questões de político cristão, mas por enquanto eu vou me dedicar no curso bíblico para a gente estar analisando ponto a ponto da Escritura Sagrada. Mas essa polarização de direita e esquerda, mundo ocidental, mundo oriental, tudo isso daí está muito ligado com a Escritura Sagrada. Eu tenho para mim, tanto que eu escuto muito debates de pessoas que entendem sobre questões de ciência política, de várias vertentes, né? Me recomendam livros, eu leio, posso recomendar no futuro,
Mas esse grupo que eu estava vendo eles debatendo, né, foi uma coisa bem interessante. Eles não têm um conhecimento de profecias, por exemplo, escatológicas, porque eles não citam isso. Mas eles chegaram numa conclusão, né, sobre 3 facções globalistas, né? Talvez você pode dizer, isso é teoria da conspiração. Eu acredito que existe sim isso. E aí você vai ver, eles vão falar sobre o Estado Islâmico, não, o islamismo, vai falar sobre o comunismo russo-chinês e vai falar sobre esses grandes empresários, né, que eles querem formar uma oligarquia com o governo para, né, ter um domínio, né? E isso daí acontece muito, que eu chamo um pouco aí, falo de capitalismo de compadre, né? Mas enfim, eles chegaram nessa conclusão e eles falam que dessas 3 facções, a mais forte é o islamismo. Mas eles não citaram texto bíblico, não falaram nada. Mas quando você vai estudar toda a lei dos profetas, você vai ver claramente os filhos de Ismael, os filhos de Edom, relacionado para o contexto dos últimos dias. Pesquise a descendência dos árabes. De quem eles vêm? Eles vêm da descendência, eles dizem, de Ismael. E aí isso daí está intrinsecamente ligado com tempos proféticos. No entanto, que não é à toa que a fé abraâmica, ela abrange mais de 4 bilhões de pessoas no mundo, mais da metade da população mundial. Lógico que eu acredito que o islamismo vai ultrapassar muito grande aí o cristianismo, né? O judaísmo, mas está muito ligado com isso, essas revelações. Aí sim eu acredito numa revelação que a pessoa pode trazer, porque tem um contexto que eu já disse das escrituras. Agora, pegar uma revelação e não ter nenhum texto para provar isso na escritura, eu acredito que isso não é uma interpretação saudável. Por isso que eu acredito que a revelação ela é importante, você precisa buscar isso, a escritura nos dá várias direções, e isso eu vou falar no decorrer dos vídeos, e eu já vou até dar um spoiler aqui, né? Eu vou fazer o próximo vídeo sobre milênio, mas não é um estudo sobre milênio, mas é um estudo que é uma pergunta que me fizeram, né? Fizeram para mim não, para o canal, e essa pergunta eu vou procurar responder de como eu entendo certo assunto. Então eu vou falar de termos que às vezes muitos não gostam, termos técnicos, né, que é usado para simplificar, como por exemplo, pré-milenista, amilenista, pré-tribulacionista, pós-tribulação. Isso daí é para simplificar, então eu vou citar isso daí no decorrer de alguns vídeos e vou explicar para os irmãos que linha que isso traz, mas eu vou explicar bem simplificado mesmo, só para ter uma ideia, para os irmãos entenderem alguns pontos, e que muitas coisas que eu vou falar, talvez vocês nunca ouviram, mas não é porque é uma revelação minha, é porque eu já li em algum lugar, é porque eu já debati com alguns irmãos e nós fomos construindo isso dentro das escrituras. Então você pode questionar os meus vídeos, você pode não concordar comigo, respeito. Só o que eu quero é que você procure analisar e buscar na Escritura Sagrada se isso tem coerência. Não sou contra a pessoa estudar teologia, mas o problema é que quando você estuda, você não pode ficar partidário. Analise as profecias, retenha o que é bom, mas sempre que a Escritura seja a Escritura Sagrada, que é baseada na cristocentria, precisa ser isso a pedra angular. Você não pode tirar esse fundamento, é importantíssimo. Mensagem cristocêntrica, Cristo no centro. Então, Cristo é tudo em todos, e é por isso que a mensagem cristã não é do cristianismo, é a mensagem dos apóstolos. Pesquisa na palavra dos apóstolos, nos textos, quantas vezes os apóstolos falam de Cristo. Por meio de Cristo, através de Cristo. Então, isso é muito importante, irmãos. Não podemos tirar Cristo da mensagem. Lógico que existem várias doutrinas cristãs que nós divergimos, mas nós temos que convergir que Cristo é o centro de toda a mensagem e é o centro de toda a revelação, tanto da lei dos profetas e dos salmos. Jamais eu vou dizer para você, não estude a lei dos profetas e dos salmos. Estude, se aprofunde, se puder estude hebraico, estude tudo que você quiser estudar, estude, mas sempre coloque Cristo na mensagem, porque isso os apóstolos fizeram.
e é isso que eu vou incentivar vocês talvez em todos os vídeos, né? E a próxima vídeo eu vou fazer aí, aguardem, que Deus abençoe você em Cristo Jesus e fique na paz.